Olá, graça e paz! Hoje, dia 12 de janeiro de 2025, e nós damos seguimento na leitura de Provérbios e hoje a nossa leitura do dia é Provérbios, capítulo de número 12. E diz assim a palavra de Deus: Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos age com crueldade ou é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultice. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Muito bem. Que palavra boa deste provérbio, inspirada pelo Senhor. Quero tirar algumas lições rápidas aqui. Primeiro, quanto ele trata aqui, logo no verso 1, quanto à disciplina. Ele diz assim, olha, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Lá no texto de Hebreus, capítulo 12, fala que o pai corrige aos seus filhos. Do contrário, eles não seriam filhos, mas seriam bastardos. E que a disciplina do Senhor, a disciplina no primeiro momento, parece ser assim,
algo muito amargo, mas ela produz frutos pacíficos aos que são aperfeiçoados por ela. Na correção do Senhor há o aperfeiçoamento do crente, do santo, do homem, do filho. O pai que não corrige os seus filhos, que permite que eles andem de erro em erro, como se não fossem amados, não fossem pessoas que precisam de serem educados, corrigidos, está os entregando à própria sorte. A vara é um elemento excelente para a correção do faltoso. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Nós pais devemos corrigir os nossos filhos e nós somos corrigidos pelo Senhor. Somos corrigidos pelo ensino. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção. Nós corrigimos quando nós ouvimos o bom e sábio conselho das Escrituras e damos ouvido. Isso é uma maneira sábia de receber o conselho do Senhor e corrigir-se para não ter que ser corrigido posteriormente muito mais. Aquele que aborrece a correção, a repreensão, é estúpido. Se tornará cada vez mais alguém orgulhoso, vaidoso e distante do favor de Deus. Alguém que vai ter um momento que essa pessoa se tornará uma pessoa totalmente repreensível. Aquele que ama o Senhor se torna irrepreensível porque ele se corrige. Ele aceita aí a boa disciplina. Uma outra porção é o que está no verso de número 9, que diz assim: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho. Ou seja, alguém que não conta vantagem, mas vai lá e faz. Do que aquele que é vanglorioso, mas não faz. Esse vai ter falta de pão. Não vai produzir aquilo que precisa. No mesmo texto, ele fala sobre o diligente, sobre o preguiçoso. No verso 24, a mão diligente domina, trabalhadora. A mão remissa vai ter trabalhos forçados, ou seja, por não ser trabalhador, não consegue juntar, não consegue produzir uma qualidade de vida. Então Deus ama o diligente, não é aquele que se mata no trabalho, mas aquele que trabalha de maneira diligente e sábia. E por fim, ele condena aqui aquele que é o tagarela, fala demais, aquele que usa a palavra para ferir as pessoas, aquele que o seu lábio é um lábio mentiroso, que usa para fraudar as pessoas, para machucar as pessoas. Diz que o sábio, as palavras dos seus lábios é como medicina. A nossa boca precisa produzir coisas que edificam e que abençoam. Que Deus abençoe sua vida. Esse é o dia 12 de janeiro. Nós continuamos no próximo dia. Até lá. Deus te abençoe.